Abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Eu fiquei a semana inteira pensando, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Eu pegava minha Bíblia, só abria em Lucas 24. Eu pensei, a minha Bíblia já está bardosa. Já está bardosa. Eu abro, só dá Lucas 24, isso deve estar bardosa isso aqui. Vou ler outras coisas. Mas não adiantou, fiquei no Lucas 24. Acho que não era a Bíblia bardosa, irmãs. Lucas capítulo 24. Essa passagem aqui é após a ressurreição de Cristo. Amém? Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado. E aqui, em Lucas 24, começa a falar da ressurreição. E aí começam as aparições de Cristo. E aí a Bíblia vai nos mostrar que havia alguns discípulos que não eram os 12. Amém? Porque nós conhecemos os 12 que são mais falados, mas havia outros discípulos, outros seguidores, né, de Jesus. Até mulheres que a Bíblia diz que serviam a Jesus com os seus bens, com a sua renda. Então Jesus tinha muitos seguidores. Lembra que tinha aquelas passagens que a multidão seguia também? Que era apertado? Quem já leu isso? Então a gente conhece 12, mas havia outros seguidores. E aqui vai falar de 2 discípulos no caminho de Emaús. Então vamos ler um pouquinho. Eu não vou ler o texto todo contigo, mas eu quero ler um pouco. Versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Quem achou, diga amém. Eu ia dizer, quem não achou, espera um pouquinho, todo mundo achou. Versículo 13 diz assim, ó. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E aí iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Do que eles estavam falando, irmãos? O que tinha acontecido? A morte de Jesus na cruz. Amém? Então eles iam conversando sobre isso e fazendo perguntas uns aos outros. Sabe quando tu está conversando? O que tu acha? Né? Era mais ou menos assim. Qual que é a tua opinião? E aí você começa a dar opiniões sobre o que você acha que vai acontecer. Você já tem esse tipo de conversa, sim ou não? Eles estavam nesse momento. Só que a Bíblia fala aqui, vamos ler de novo o versículo 15, diz assim, ó. E acontecendo que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, agora olha o que diz aqui. O que diz ali? O mesmo era diferente do que eles conheciam. O que a Bíblia está dizendo? O mesmo. O mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Então você imagina, eles estão caminhando aqui os 2 discípulos. Aí chega Jesus aqui, ó, se aproxima e vai junto. Sabe, tipo aquela pessoa metida que entra na conversa? Sabe? Foi Jesus, ele foi indo e foi com eles. Aí diz o versículo seguinte assim, ó. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E aqui Jesus começa a conversar com eles, porque os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. Então eles não reconhecem Jesus naquele momento. O mesmo Jesus, eles não reconhecem. E aí eles começam a falar e Jesus pergunta, o que vocês estão falando? E daí eles começam a ter um diálogo com Jesus. Como é que você não sabe? Como é que tu não sabe? E aí eles começam a contar para Jesus o que Jesus viveu, né? E Jesus ouve. E aí, quando a gente não vai ler inteiro, tá? Eu quero ler só algumas partes. Mas é muito interessante que eles começam a contar. E aí eles falam assim, já teve mulheres que foram ao túmulo, viram um túmulo vazio, disseram que falaram com o anjo disse que ele ressuscitou, teve mulher que falou com ele, teve os discípulos dele, aí eles estão falando dos 12, que foram no túmulo, encontraram o túmulo vazio, mas não viram ele. E nós achávamos que ele era o rei, o Messias. Então veja, eles estavam sabendo do acontecimento, sim ou não? Mas eles ainda não estavam o quê? Crendo. Então era isso que eles iam conversando e eles falaram isso para Jesus. Não, a gente ouviu falar
diz que aconteceu e tal, mas a gente achou que ia ser, mas não foi. E aí Jesus fala assim para eles, quer ver? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 21, quero ler essa parte, eu não ia ler, mas quero ler. Que eles falam, que eles esperavam que fosse. Olha o versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Ou seja, eles estão dizendo, não, falaram mesmo. Falaram. Mas a gente até achava, era a nossa esperança. Eles estavam naquele momento o quê? Incrédulos. Eles estavam o quê ali, irmãs? Incrédulos. Eles até ouviram falar, mas a gente não viu nada. A gente ouviu falar, eles disseram, mas eu não vi nada. Aí Jesus fala assim, e ele lhes disse, ó nécios, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Aí Jesus fala, como vocês são tolos, nécios, tolos, ignorantes para entender a palavra. Tardios, demoram para entender aquilo que os profetas ensinaram. Acho que Jesus pensou assim, sabe que nem mãe, quem é mãe aqui, levanta a mão. Mas eu já falei 20 vezes a mesma coisa e tu ainda não entendeu? Acontece isso com vocês? Sim, né? Quem é filha aí, levanta a mão. Tua mãe diz isso para ti? Mas eu já falei 20 vezes isso. Eu acho que foi o que Jesus quis dizer, sabe? Mas eu já falei. Vocês ainda não creem. E aí eu quero que você abra o teu coração, porque o que acontece? Jesus estava com eles, o mesmo Jesus que ensinou eles, que eles conheciam de perto. Eu e você não temos essa honra de conhecer o humano de Jesus, eles tiveram. Amém? A gente conhece Jesus aqui dentro, é ou não é? Espiritual hoje, a nossa comunhão com Deus. Eles tiveram a comunhão física, que nem eu estou tendo com você. E eles encontram esse mesmo Jesus e não reconhecem. E a gente tem que se perguntar por que eles não reconhecem. Porque quando nós nos perguntarmos, nós vamos ver que muitas vezes nós também não temos reconhecido Jesus. Por que eles não reconhecem? Muitas vezes nós temos estado com Jesus do nosso lado, estamos ouvindo a palavra, mas não estamos reconhecendo Jesus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estava no culto domingo passado na sua igreja, levanta a mão. Quem estava? Balança a mão. Ah, tu estava no domingo passado. Quem foi na igreja na sexta-feira santa? Agora tu não vai responder, mas eu te pergunto, o que Deus falou contigo? Qual foi a palavra do pastor? Que quando a pastora estava pregando, você disse assim, nossa, é comigo. Se não teve esse momento, é porque você não reconheceu Jesus naquela pregação. Tu está entendendo como às vezes eu e você não reconhecemos Jesus? Eles disseram, não, teve mulheres que foram, os discípulos foram, viram, teve mulher que teve visão de anjo. Eles sabiam, mas para eles ainda não tinha acontecido nada. E muitas vezes nós estamos na igreja e a gente comenta isso. Não, teve uma irmã lá que ela recebeu um milagre. Teve uma irmã que recebeu uma bênção. Ah, não, teve um irmão lá. Nossa, que Deus... Mas comigo Deus não está fazendo nada. É porque eu não estou reconhecendo Jesus. Porque onde Jesus está, e quando Ele é reconhecido, há uma manifestação do poder do Senhor. Eles não estavam reconhecendo Jesus, os olhos estavam como fechados. Talvez pela tristeza, pelo luto, pelo medo. Porque veja, o rei deles, o Senhor, o Cristo, aqueles que eles criam, que fazia milagre, foi morto. Eles poderiam ou não poderiam ter o medo de serem os próximos? Sim ou não? Sim. Eles poderiam pensar, posso ser o próximo. A tristeza, será que eles não estavam tristes? Sim ou não? Sim. Quem que já assistiu a morte de Cristo em algum filme? Levanta a mão. Você já assistiu a Paixão de Cristo? Quem já assistiu a Paixão de Cristo? O dia que tu quiser chorar, é só colocar. Tu chora do início. A gente vê a crucificação. Não nos emociona?
Sim. Nos faz ficar triste ou não faz? Eu fico muito triste. Eu digo, meu Deus, coitado do meu Jesus. Agora vocês imaginam aqueles que estavam junto, que viram a crucificação aqui, ó, na realidade. Não viram na encenação como a gente vê. Será que eles estavam tristes, sim ou não? Sim. A tristeza, o luto, o medo nos impede de ver Jesus. E aí eu fui olhar na Bíblia e eu confesso para você que eu me espantei de quantas vezes Jesus não foi reconhecido. E não só no momento em que ele estava nesse período da ressurreição. Marcos capítulo 6 fala da passagem que os discípulos enfrentam uma grande tempestade e que Jesus vem caminhando sobre as águas. Quem já viu essa passagem? Já viu? Olha para a irmã do lado que está dormindo e diga, irmã, a senhora já viu? Tu falou alto, né? Que dela já... Isso aí. Tá? As irmãs não estavam vendo mais. Aí, irmã, o que eu vi? O que eu vi? Né? Você já viu essa passagem? Já? Aí a palavra diz que Jesus vem caminhando sobre as águas. Tempestade, entendeu? Pensem, ó, mar, vento. E Jesus vem. E eles pensam, quem sabe, que Jesus é o quê? O quê? Eles reconheceram Jesus? Aí Jesus falou, não temas, sou eu. Aí quando Jesus falou isso, eles falaram, é Jesus. Falaram? Não. Aí teve um que disse, Pedro, né, disse, Senhor, se és. Ou seja, tinha uma dúvida ali, tinha ou não tinha? Se és tu, me faz andar sobre... E Jesus, vem Pedro. Aí veio Pedro. Mas eles reconheceram Jesus? Porque eles estavam na tempestade, na dificuldade. Na circunstância, eu e você temos dificuldade de conhecer Jesus, de reconhecer Jesus. Temos dificuldade. Ouvimos, mas não reconhecemos. Vemos, mas não reconhecemos. Quantas vezes você já veio à igreja, pediu uma palavra para o pastor, para o obreiro, ouviu uma palavra, e aí a pessoa te deu uma palavra e você respondeu para ela, eu sei. Mas o teu eu sei não está fazendo efeito nenhum. Porque você não consegue, eu sei. Mas não entra aqui dentro. Jesus não se revela. Você não o reconhece. Veja, Jesus não estava morto, estava vivo. Tem outra passagem que eu gosto muito, que é a ressurreição de Lázaro. Quem já viu essa? Já viu? Olha para a irmã do lado, já viu? Fala alto. Fala alto. A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Aí a Marta e a Maria pediram, Jesus vem. Aí Jesus disse, não vou agora, vou depois. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí quando Jesus chega lá, já está quantos dias o Lázaro morto? 4. Aí Jesus fala assim para Marta, se credes, verás a glória de Deus. Aí a Marta chorando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ele estava aqui agora, na frente dela. Mas ela estava falando o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Naquele momento, diante de Jesus, ela não está reconhecendo o poder que Jesus tem para ressuscitar o irmão dela. Aí você diz, que era a Marta, né? Fadigada. Não, aí vem a Maria, a dos pés. A que fica lá sentada. Que tem a Marta e a Maria, né? Quem é Marta que levanta a mão? Ah, não te faz. Tudo, Maria. Aham, sei. Fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Olha para o marido e diz, ai, tu não tá vendo o que eu estou fazendo aqui? E quer ter chamado de Maria. Tem as Marta, tem as Maria. Aí a Maria, que é aquela que fica aos pés, que era para ser assentada, né? Jesus manda chamar, ela vem, a Marta vai lá, vem, o mestre te chama. Ela chega diante de Jesus e ela diz o que novamente? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria... Ela diz a mesma coisa. Mais uma vez, ela não reconhece o poder de Jesus. E Jesus fala, eu já não tenho dito. Sabe a mãe? Eu já repeti quantas vezes para você, gente. Eu já não tenho dito, se credes, verás a glória de Deus. Faltou ele dizer, Marta, Maria, eu estou aqui com vocês. Vocês conhecem a minha história, vocês conhecem a minha vida. Vocês são amigos íntimos, eu estou aqui. Você sabe os milagres que eu já vi. Acho que eu não vou ressuscitar esse homem.
Eu já disse que não é para a morte, é para a glória. Mas elas não conseguiam reconhecer o poder de Cristo naquele momento. Quantas vezes você está na igreja e está sendo pregada para você a palavra e você dá um pause e você diz, não, não é bem assim. Você não está reconhecendo Jesus. Amém? Você não vai ver Jesus fisicamente na tua frente. Quando eu falo de reconhecer, é isso. É ter a revelação da palavra, é receber o poder, é viver o milagre. Acho que são 3 pontos. A Bíblia fala de Maria Madalena, quando ela vai no túmulo, o que eles estão mesmo comentando é essa parte. Maria vai no túmulo, aí ela não vê, está vazio, aí ela vê os anjos, daí ela pergunta onde puseram o Senhor. Daqui a pouco o próprio Jesus fala com ela, e ela diz assim, acha que ele é um hortelão, e fala, onde puseram o meu Senhor, fale. Aí Jesus fala com ela, e ela não o reconhece. Se você olhar na passagem, ela não reconhece. Aí ele diz Maria, aí quando ele diz Maria, ela... Sabe? Aquele Maria entra assim, e ela reconhece que é ele, e ela diz, mestre. Mas até ali ela não tinha reconhecido. Por quê? Porque ela estava na tristeza, ela estava no luto. Então eu e você temos que olhar para a palavra e ver isso. Tantos daqueles que conheciam Jesus assim, ó, que viam Jesus de pertinho, que tinham comunhão, não reconheciam em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de medo, em momentos de distanciamento. Porque se você distancia, você também não reconhece. É verdade ou não é? Quer ver? Abre aí em João, capítulo 21. Nós estamos... Deixa marcado que a gente vai voltar, tá? João, capítulo 21. Avisa a irmã aí que está dormindo que é João. Diga, é João, irmã. A gente vai ajudando, né? A gente não deixa a irmã dormir. Quando a irmã pensa que vai puxar, João, irmã. Se ela é casada com o João. O que tem o João? O João tá aí já? João, capítulo 21. O que acontece? Eu falei para vocês, esses discípulos estavam enlutados, entristecidos, com medo. Os discípulos na tempestade que não reconheceram também estavam com medo. E existe uma outra coisa que faz a gente não reconhecer Jesus, é o distanciamento. Quando a gente se distancia. Eu sou uma pessoa que não guardo fisionomia. Quem é assim que nem eu, levanta a mão. Não estou só. Quando eu vou para uma igreja nova, eu oro, Jesus me ajuda. Por quê? Porque o pastor vai me apresentar na igreja, eu vou me conversar com os irmãos vão me encontrar na rua e eu não vou reconhecer eles. E assim vai até eu gravar na minha cabeça que aquela pessoa, nome nem tenta. Né? Cadê a Vitória? Levanta a mão, Vitória. Oi, Vitória. Na banda tem a Vitória e a Janine. Eu conheço a Vitória e a Janine há anos. Eu guardei o Janine, a Vitória eu nunca guardo. Aí eu olho para ela e penso. E aí eu demoro. Aí hoje eu olhei para ela depois de alguns segundos, né, Vi? E falei, Vitória. Lembrei. Eu não sou boa com nome e com fisionomia. Mas se você deixa de ver uma pessoa por um tempo, não é mais difícil de reconhecer? Sim ou não? Vou usar o exemplo da deputada. Depois a deputada vai vir aqui. A deputada, ela teve um... Como é que diz? Que a senhora teve um renovo. Outra pessoa. Sabe, a deputada tá mais bonita. Ela tá assim, ó. Ela tá um charme. Fomos a Santa Cruz, né, deputada? Fomos a Santa Cruz. E eu não quis falar deputada. Eu disse, não, conversamos eu e ela na inocência. Vamos chamar a irmã Eliane. Chamamos a irmã Eliane. Vem cá, irmã Eliane. Quem conhece a irmã? Ninguém conhecia. Só conhecia a deputada. Aí disse, faz tempo que ela não vinha ali, ela já tinha mudado a aparência, tudo. Tava uma, né? A senhora já é bonita, mas só estava mais bonita. Elas não lhe reconheceram, porque fazia muito tempo que elas não viam. Depois viu o deputado só por celular. Será que é deputada mesmo? Aí viu pessoalmente que elas... E eu falei outro nome ainda para ajudar, né? Em vez de eu falar deputado. Não reconheceram. Então, quando a gente não vê uma pessoa todo dia, corre esse risco. Corre ou não corre? Corre. Você me viu ano passado. Eu já mudei, já emagreci uns quilos, diga glória a Deus. Né? Já dei uma emagrecida, estou mais tranquila. Mas a gente muda ou não muda? Aí você conhece, você olha, ai, fulano, é você? É assim ou não é? Quando a gente se distancia, a gente demora para reconhecer. Quando você se distancia da palavra, você demora para reconhecer quando Jesus fala. Olha para a irmã do lado, viu o perigo? Fala mais alto, ó o perigo, irmã. Tá acordando.
Em João, no capítulo 21, é depois da ressurreição também. Os discípulos já tinham tido contato com Jesus, eles já criam na ressurreição. Eles já tinham entendido o que tinha acontecido. Amém? Porque Jesus já tinha feito aparições. Eles tinham já esse conhecimento, já tinham tido envolvimento. Eles já tinham visto Jesus, já tinha tido até o do Tomé. Olha, toca aqui. Isso aqui em João, capítulo 21, mostra a seguinte passagem, ó. E estava, versículo 2, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Aí olha o versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O que Pedro era quando Jesus chamou ele? Ele era o quê? Ele era. Amém? Era. Jesus falou para ele vir pescar o que agora? Almas. Mas o que ele está dizendo aqui? Vou pescar. Aí, versículo seguinte, disseram eles, também nós vamos contigo. Porque aquele que tem Cristo lidera. Pedro liderou para a distância. Vou pescar. Não tinha nada que pescar. Eles não viviam mais da pesca. Aí diz o versículo seguinte, e foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Versículo 4. Sendo já manhã, Jesus se apresentou aonde? Aonde que Pedro conheceu Jesus? E era o mesmo Jesus? Na praia. Mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Não o conheceram. Aí se você continuar lendo, lá no versículo 7, o João vai dizer, é Jesus. E daí o Pedro está até mal vestido, está nu, se joga no barco, porque, meu Deus, é Jesus, Jesus está me vendo pelado. Está mal vestido, está nu. Eles não reconheceram que era Jesus, porque eles estavam se distanciando do propósito, porque o propósito era ser pescador. Não, se tu continuar a história, Jesus tem uma conversa com Pedro e diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E daí Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. E aí assim eles continuam o diálogo. Pedro não estava no propósito, estava distante. Na distância, nós deixamos de reconhecer Jesus. E aí vamos voltar lá para os discípulos no caminho de Emaús? Volta lá. Cuidar minha hora ali. Volta lá. Lucas 24. Na distância. Esses discípulos estavam a caminho de Jerusalém? Esses discípulos que não reconheceram, eles estavam a caminho de Emaús. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente está falando de presença de Deus. Amém? Para nós, Jerusalém é a presença de Deus. Eles estavam indo ao contrário de Jerusalém. Eles estavam saindo, eles estavam no caminho de Emaús. E aí a palavra fala que eles continuam conversando e Jesus começa falando, e a Bíblia diz que Jesus começa falando dos profetas, explica a escritura desde Moisés. Jesus começa a falar. E eles começam a gostar daquilo que eles estão ouvindo, e aí eles pedem, fica um pouco mais. E aí quando eles estão para chegar na aldeia, que eles estão parando ali, Jesus faz menção de ir, eles pedem, não fica. Porque eles estavam gostando de ouvir aquilo que aquele homem estava falando. Veja, aquele homem não era Jesus ainda. Olha para o irmão do lado de irmã, não era Jesus, acorda. Para eles não era Jesus ainda. Não era Jesus ainda, mas eles estavam gostando de o quê? De ouvir. Aí eles pedem, fica mais um pouco. E aí nesse fica mais um pouco, diz assim, ó. Versículo 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu, lhe deu. Jesus faz um ato que traz a memória deles. Ele abençoa, ele parte, ele dá. E aí olha o versículo seguinte, 31. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. Naquele momento, meu Deus, é Jesus. Mas foi toda uma caminhada.
onde eles gostaram de ouvir, mas não conseguiram reconhecer, onde os olhos estavam fechados. Mas é uma versão. Minha irmã, cuida, vigia. Vigia para não ser aquela que gosta de ouvir a palavra, mas que não reconhece Jesus, que não tem revelação, que não entende a palavra para si, que Deus não fala, que não há manifestação do poder na tua vida. Cuida. E se tem sido assim a tua vida, coloque em oração: Deus, por que eu não estou te vendo? O que está acontecendo comigo que eu não estou te vendo? Aonde está a minha atenção? Está na dor? Está numa perda? Está no meu medo? Eu me distanciei. O que aconteceu? Porque eu não estou reconhecendo a Deus. Porque eu só gosto de ouvir a palavra. Se for pelo gostar, a gente podia estar numa palestra. É ou não é? Podia. Você precisa se questionar. Eu não tenho ouvido, eu não tenho vivido milagres, eu não tenho sentido a manifestação. O pastor prega, eu digo, que palavra boa, mas não foi nada comigo. Não, peraí. Tem que ser comigo, tem que ser pessoal, tem que ser íntimo. A palavra de Deus, ela é pessoal. A palavra de Deus, ela é íntima. Deus quer falar com cada um de nós. Ele diz: eu vos escolhi e não vos nomeei. Ou seja, Ele escolheu e nomeou a cada um de nós, para que vades e des frutos e o vosso fruto permaneça. Há um propósito para cada um de nós. Então, se Ele me escolheu, é para alguma coisa. Se Ele me nomeou, é para alguma coisa. Ele me deu uma função. Ele me deu uma missão. E aí eu parei de ouvir Ele, eu paro de viver a missão. Eu paro de sentir. Ai, foi uma benção o culto hoje. Não, peraí, o culto foi uma benção em que parte para mim? O que Deus falou? Que hora que eu olhei e disse: meu Deus, que palavra é essa? Obrigada, Jesus. Esse dia a dia da presença de Deus precisa existir. E aí é muito interessante o que eles continuam falando, porque eles falam assim, no versículo 32. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ai, estava ardendo o nosso coração e a gente não sabia por quê. Lembra que eu falei quando você não vê alguém há muito tempo? Aí você fica olhando para aquela pessoa e diz: mas eu conheço essa pessoa. Já fez isso? E a pessoa está falando e tu está: da onde que eu conheço essa pessoa? Era isso que eles estavam vivendo. Não, mas conheço. E às vezes nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Nós estamos ouvindo a palavra. Tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu preciso saber o que é. Eu preciso me importar. Eu preciso me preparar para isso. Sabe? Preparar o meu coração. Deus, eu quero. Eu preciso te ouvir. Eu preciso ter esse momento. Eu preciso vir no culto e a palavra tocar. A Bíblia fala de milagres conhecidíssimos. Mas todos aqueles, eles iam com um pretexto: eu quero ver. O Zaqueu, a palavra diz que ele correu adiante porque ele queria ver quem era Jesus. Tinha um propósito. Olha para a irmã do lado, mas fala alto aí, vai. Irmã! Ela acordou, agora pode falar normal. Irmã, qual é o propósito da senhora aqui hoje? Eu vim porque o pastor me convidou. Não. Você tem que ter um propósito. Ele quer suprir toda a tua necessidade. Ele quer te abençoar. E é só o dela. Mas Ele quer que para isso, para que Ele te abençoe, você precisa reconhecer Ele. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. Como é que tu vai ouvir quem tu não conhece? Passa um desconhecido lá na tua casa, bate e fala assim: posso entrar tomar uma água? Tu vai dizer para ele entrar? Porque você não... Jesus tem batido no teu coração. Você não tem deixado entrar porque não reconhece que é Jesus que está falando. E o diabo às vezes até distorce as nossas palavras. Quando eu digo as nossas palavras, de nós, de quem está pregando. Porque às vezes a gente está pregando alguma coisa aqui e aí o diabo sopra aí no teu ouvido: está falando isso aí com algum interesse. Está falando isso aí porque o fulano contou para ele. Está falando isso aí que é para tu entender isso. Distorce. Sabe por que o pastor está pregando isso? Porque esses dias ele te viu fazendo aquilo. Distorce. Bate, você não reconhece, não deixa entrar. E Jesus disse: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus vai o quê?
bater. Mas você não atende desconhecido, você não deixa entrar desconhecido. Então Jesus não pode estar como desconhecido. Hoje é muito fácil, desculpa o que eu vou falar, não quero ofender ninguém. Hoje é muito fácil pessoas virem pregar palavras bonitas, floreadas, lapidadas, falando emocionado com você. Mas não se revela nada. Não se fala nada, não muda nada na tua vida, tu só se emociona. A palavra não é para te trazer emoção, a palavra é para te trazer transformação. Eu falei na oração, o salmista fala no deserto, o Senhor enviou a palavra e o sarou. A palavra passará. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é para libertar. Não é para ficar nos emocionando. Não é para ficar passando a mãozinha na cabeça. Tem vezes que vai passar, às vezes a gente precisa de um colo. Precisa ou não precisa? Aí Jesus passa a mão aqui, tá bom. Agora vai, filha, vai. Eu vos escolhi, vos nomeei, vai, dá fruto. Vai. Não foi o que Jesus fez ali naquela passagem que a gente estava falando com Pedro? Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Pedro não estava entendendo. Se tu me ama, o que está fazendo aqui pescando? Vai fazer a obra. Por que retrocedeu? E aí Jesus tem falado isso contigo, mas você acha que você pode fazer isso depois? Não, depois eu me batizo, depois eu cumpro esse propósito, depois eu volto a fazer a obra. Tem gente que talvez esteja me escutando e pensando, eu já vou parar de fazer a obra. Ou seja, parou de reconhecer Jesus. Parou. Jesus está ali, falando e não está reconhecendo. E aí, olha o que continua dizendo. Versículo 33, olha que forte isso aqui. E na mesma... Olha, porque aí eles viram que era Jesus e Jesus sumiu. Na mesma hora, levantando-se, o que eles fizeram? Voltaram para... Eles estavam saindo. Na mesma hora, eles voltaram. E diz assim, e acharam o quê? Congregados, os 11. Que eram 12, né? Mas um tinha se matado já aqui. Os 11. E os que estavam com eles. Eles acharam o quê? Congregados. Reunidos. Eles voltaram a Jerusalém. E em Jerusalém estavam os 11 outros congregados. Reunidos, unidos. E diz assim, os quais diziam, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Quando eles chegaram, estavam congregados, estavam falando o quê? Ressuscitou. Eles estavam falando de milagre, de poder. Eles estavam falando, Jesus ressuscitou. Lá no caminho de Emaús, eles estavam vendo isso? Até disseram. Parece que eu vi que as mulheres falaram. Eles chegaram. Pedro viu. Ressuscitou. Aí diz o versículo seguinte. E eles lhe contou tudo o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando a gente congrega, quando a gente se reúne, se manifesta o poder de Deus porque a gente começa a falar da palavra de Deus. Eles estavam congregando, dizendo, ressuscitou. Então, minha irmã, abre os seus olhos. Na dor, na tristeza, na circunstância, seja o que for. Você não pode deixar de congregar por motivo algum. Olha o que a Bíblia fala. Abre aí a tua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 25. Eles voltaram para congregar, aonde estavam os outros congregados. Povo de Deus fica com o povo de Deus. Amém? Repete aí, povo de Deus fica com o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus está com o povo de Deus, eles se estimulam. Quer ver? Volta no 24, que fala exatamente isso. Versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Quando a gente está junto, a gente se estimula. Quando a igreja está junto, se estimula. Aí diz o versículo 25. Passa lá. Não deixando a nossa congregação.
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Coloca para mim na NTLH, essa passagem do versículo 25. Olha o que diz ali, você lê comigo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas... Olha para o irmão do lado, viu como é para vir para o culto? É a Bíblia que está falando. É ou não é? Aí diz ali, ó, pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora, que vocês veem que o dia está... Se eles viam, se o autor de Hebreus viu que o dia estava chegando lá, imagina agora, irmã. É ou não é? A gente olha e a gente pensa, é os fim dos tempos. É assim ou não é? Então não deixa de se reunir na igreja. Porque vindo à igreja em algum momento, ainda que, minha irmã, ainda que você está na igreja e o pastor está pregando e você, estou sentindo nada. Não é nada para mim. Em algum momento vai haver um partir do pão. Em algum momento da comunhão vai se revelar para você. Mas você precisa estar congregando. Amém? Você precisa estar congregando. Eu lendo, meditando na palavra ontem, daí fui vendo essas várias passagens onde Jesus não foi reconhecido. Eu pensei, se eles lá, que viveram do lado, que ouviram da própria boca dele, de Jesus, que viram com os ouvidos. Viram com os ouvidos é bom, né? Viram com os olhos, ouviram com os ouvidos. Tinha umas que nem estavam prestando, nem viram o que eu falei. Tu viu que ela... Olha para a irmã do lado e faz uma fofoca santa de tu viu o que ela falou? Se ela disser não viu é porque ela estava dormindo. Mas eu parei para pensar, eu disse, gente, eles ouviram com os ouvidos, diga amém. Viram com os olhos. E mesmo assim, o mesmo Jesus aparece e eles não reconhecem. Eu acho que, se eles estavam lá com Jesus, viram o homem fazer tanta coisa, por que surpreendia de repente vir caminhando sobre as águas? Era para esperar já. Deve ser o mestre. O mestre, vamos só esperar que ele já ressuscitou. Só esperar ele aparecer, gente, tá por aí. Mas se eles não conseguiram, imagina nós, onde todo o nosso conhecimento é espiritual e nós somos, muitas vezes, até porque nós somos de carnes, nós somos carnais. Amém? Quando alguém fala para ti, nossa, já aconteceu isso contigo? Alguém fala assim, nossa, tá sentindo esse cheiro? Tu nem tá sentindo, tu já começa assim. Aí alguém fala, tô sentindo. Aí tu não tá sentindo, tu pensa, que cheiro. Nós somos levados para o que os outros falam, é ou não é? Tem alguma professora aqui? Quem é professora? Vai ter uma professora. Eu aprendi uma técnica quando eu trabalhava de professor, que eu sou professora. Não permaneci professora, porque não é fácil aguentar o filho dos outros. Muito difícil, irmãs. Abandonei a carreira. Deus abençoe vocês que são. Aí lá na escola a gente tinha uma técnica. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Vem aqui. É que a senhora segurar o meu microfone, que eu preciso mostrar a técnica. Com as crianças. Não sei se vocês conhecem. Vem aqui, bem. Pode vir pertinho. A senhora vai ser meu pedestal. Tem uma técnica que a gente faz com as crianças. Faz assim, ó. Faz assim com a mãozinha. Quando as crianças estão fazendo muita bagunça, a gente faz assim, ó. Mexe a mão. Aí a gente traz no ouvido aqui, ó. E a gente fala, tá ouvindo? As crianças ficam que nem vocês. Tu quietinho. Mas não dá pra ouvir nada, obrigada. Aí tu pergunta, tá ouvindo? E a criança faz, não dá pra ouvir nada. Nós somos muito facilmente levados pelo aquilo que nós vemos e ouvimos, é ou não é? E aí eu te digo, você vê Jesus, vê na real? Não. Você ouve na real? É tudo aonde? No coração, no interior. Então, minha irmã, eu tenho que estar vigilante, em consagração, em jejum. Eu tenho que buscar orar, eu tenho que buscar me consagrar, eu tenho que vir na igreja com vontade, para que então eu consiga ver
Jesus. Amém? Por isso que antes de nós começarmos essa palavra, a gente orou. Por isso que a pastora deu aquela palavra e foi tão forte de você olhar lá para trás, daquilo que você perdeu a firmeza. E você esqueceu que você podia recomeçar. Porque se você não colocar todas as coisas da tua carne de lado na presença de Deus, você não vê a Deus, você não ouve a Deus, não há manifestação. E aí você faz que nem os discípulos a caminho de Emaús, você vai se afastando de Jerusalém. Mas quando você vê Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram. Quando você vê Jesus, você volta a Jerusalém. Diga graças a Deus. Eu quero te convidar a voltar a Jerusalém. Fique de pé em nome de Jesus.